Olá, você entrou no canal Encarando o Sobrenatural, aqui quem vos fala é o Davi. E meus irmãos, eu acho que a dica da semana, talvez do mês, sem dúvida eu considero essa do nosso irmão Lucas França. Ele me mandou um vídeo aqui que eu quero assistir com vocês, juntos. É um vídeo curto, mas ele já conta com mais de 1 milhão de visualização. Se trata de um pai, né, que resolveu ali passar um tempinho, apesar de toda a rotina. Inclusive ele se chama Túlio Nazarete, né? Ele é cirurgião dentista. Quer dizer, um cara que tem uma agenda cheia, um cara que, como a maioria dos brasileiros, né, tem que ralar muito, né, para trazer o pão todo dia para casa, para dar um pouquinho de conforto à família. Tem que trabalhar muito. Mas mesmo apesar disso, ele separou um tempinho e disse: eu vou conferir aqui esses joguinhos, né, que é bonitinho, é o Roblox, por exemplo. Como eu disse para vocês, os jogos estão saindo cada vez mais infantis e com mensagens pesadas, meus irmãos, que levam e influenciam a criança para o mal. Porque existe o lado espiritual. Se eles não querem acreditar nisso, acham que é bobagem, é problema deles. Mas tem que respeitar a decisão de quem paga as contas, de quem compra o produto. E esses caras não respeitam, meus irmãos. Colocam, e não é de hoje, mas agora está mais explícito, né? Está mais ofensiva, doutrinas satânicas dentro desses games. E esse pai flagrou isso e ficou indignado. Eu vou ver aqui junto com vocês, esse vídeo já conta com 1 milhão de visualizações em outra plataforma, né? E indignou pais e mães, porque a gente fala, né? Mas muitos, não, esses caras são exagerados. Quando a gente mostrava aqueles frames, né, da Disney, muitos pervertidos inclusive, não, espera aí, isso aí também os caras, um framezinho, a pessoa nem vê. Acha que aquilo ali o cérebro não capta, mas ele capta sim, né? Jogam pra conspiração porque é dessa maneira, né, que se ridiculariza o assunto, mas são fatos. Como você vai ver aqui, junto comigo. Vamos conferir. Vai. Mostra pra mim aonde que você foi. Volta. Deixa eu ver. Dá pra deixar. Vai devagar, rapaz. Aí você tá na torre dos Titãs. Entrou no quarto da Ravenna, né? E conversa com ela. Olha que legal. Quero invocar um demônio. Olha aqui, papai. Não, volta lá. Volta lá e conversa com ela. Olha que absurdo. É muito sério o que ela tá falando aí. Tá, mostra aí. Agora olha isso. Aí pede... entendi. Aí você tira uma foto e aparece isso aí. Entendi. Volta lá no jogo pra mim. Então, meus irmãos, é indignante. Eu já falei pra vocês o quanto canalha é isso, porque o pai, né, a mãe, a família, compra isso pro garoto, pra menina, e diz: poxa, mano, já que a rua é tão perigosa, principalmente aqui no Brasil, nesse país, né, você não pode ter nada, não pode nem sair na rua. Você saiu, já sabe que tem um risco de não voltar, por menor que seja, por melhor que seja o seu bairro, tem. Né? A pessoa pensa: não, pelo menos eu dando essas coisas aqui, o meu filho fica em casa, ele fica mais protegido. E aí você tá vendo que não, meu irmão. Eu que sou gamer, meus irmãos, tenho um canal aqui também, né, no YouTube, e já jogo desde novo. E a gente acostumou, a verdade é essa, a fazer essas invocações, inclusive a colocar essas criaturas no nosso comando no game. Utilizar o melhor deles. Você pega um Final Fantasy VIII, por exemplo. Tem ali o Ifrit, tem o Diablo. É tudo demônio. Os GFs em si, né, que são os guardiões da força, os summons, são tudo demônio, meus irmãos. Eles até te atacam como o Diablo. Você luta contra ele. Depois, né, que você o derrota, ele passa a ajudar você, a ser o seu servo, né? E você vê que é justamente essas doutrinas capetistas sendo ensinadas na prática. Porque é isso, o cara faz todo um trabalho, porque eu já disse pra vocês, meus irmãos, muitas dessas entidades já foram anjos. Acredite você ou não, elas foram anjos. Após a derrota e a queda do céu, essas criaturas não têm mais a energia de Deus para recuperá-las dos ferimentos que elas receberam. Algumas estão apodrecendo eternamente, porque essas criaturas são imortais, elas não vão morrer até que Deus as destrua. Isso vai acontecer no fim, como diz a Bíblia. Mas até lá o sofrimento é muito grande e alguns já perderam até a consciência, porque não tem mais o poder de Deus para curá-los, para cicatrizar, deixá-los perfeitos. Eles precisavam da energia de Deus e Deus não dá mais. Então é por isso mesmo que eles querem as almas humanas, para tentar amenizar
essa dor desses próprios ferimentos. E alguns perderam a consciência e são forças, e elas precisam ser direcionadas. Dessa forma, você vê muitos chefes, né, muitos ocultistas, eles fazem o quê? Toda uma preparação para poder lidar com essas forças. Geralmente ela só serve para fazer mal. Eu lembro até, meu pai dizia isso, se isso existisse mesmo, todo cara que mexe com isso era milionário, né? Mas isso era uma ignorância. Porque, na verdade, é uma energia destrutiva. Você direciona ela e sai da frente. Sabe? É como se você armasse ali uma dinamite, coloca no lugar que você quer explodir e sai de perto. Não é à toa que eles dizem, olha, precisa fazer todo um trabalho aqui para poder usar esse tipo de magia, de energia que você quer. Você quer fazer mal aqui? Não, eu quero que fulano sofra um acidente, eu quero que fulano perca o emprego, a namorada, a esposa deixe ele, que eu quero ficar com ela. E o cara faz esses trabalhos assim, direcionando essas forças, literalmente do maligno, meus irmãos. E aí as crianças vão ficando mais aptas a entender isso, porque já são ensinadas, já vivem com isso, brincando com isso, o tempo todo. E quando chega um para falar hoje, né, eles querem jogar para todo tipo de lei para proibir a narrativa, porque é verdade, não é uma simples narrativa, são fatos. Os caras não estão brincando, meus irmãos, não estão. A gente passa o tempo todo, quem é game sabe, é pegando símbolos, narrativas, as ideologias dentro. No próprio Resident Evil 4, né, o jogo do momento desse ano, já tá passando, mas ainda é. Tem o primeiro chefe, o Vittorio Mendes, né, que ele é apresentado como um fanático religioso. Só que veja bem, o Leon, o nosso personagem, ele sabe que na verdade esse cara foi enganado pelo Sadler, que para eles, por conta da bactéria, é visto como o próprio Deus, como a realeza. E o Leon sabe disso, mas mesmo assim, para dar uma lacrada, ele fala: lembranças minhas pro seu Deus. Mas, ora, se o Deus dele, nesse caso, é o Sadler e ainda tá vivo, como é que ele ia dar o recado? Mas claramente você vê no jogo que a intenção ali foi dar uma lacradinha, né? Ofender um pouquinho os cristãos. Então toda a obra nova que eles estão fazendo hoje, ela vem com essa temática, meus irmãos. É ataque dia e noite em cima dos valores, da moral e dos bons costumes que as pessoas têm dentro de si, que aprenderam. Eles querem, de fato, formar uma nova sociedade, meus irmãos. E quem não aceitar isso, está sendo cancelado, criminalizado e logo, logo, né, já está acontecendo. Você veja, tem pessoas aqui, né, na própria plataforma que não podem mais fazer um canal, não podem falar. Por quê? O que é que os caras fizeram? Que foi tão grave, que causou incidentes entre as pessoas? Não tem. São só narrativas o tempo todo. Então, meus irmãos, é terrível o que está acontecendo, é lamentável mesmo. E o pior é que você vê que, apesar de todas as informações que tem, né, ainda tem pai e mãe que insiste, né, em fazer vista grossa para isso. Não, eu tenho mais com que me preocupar, eu tenho assuntos pendentes. Meus irmãos, nada pode ser mais pendente do que os teus filhos. Nada pode ser mais importante do que isso. Porque se você não educar, o mundo irá educar. E educa desse jeito. Você vê, por exemplo, as séries, os filmes sempre tem que ter o adolescente revoltado. É padrão. Quando, na verdade, um passeio comum entre famílias é o contrário que acontece. É o contrário. Ficam todos muito satisfeitos, todos muito felizes, porque estão saindo, estão passeando. Mas não, quando vai fazer o filme, a série, tem que colocar revoltado. Já é um padrão. Os caras perdem audiência, os caras perdem grana, estão nem aí, porque afinal de contas tem as empresas que já pagaram o filme antes de ele sair, né? Já foi pago, já tá o lucro no bolso, então vai continuar saindo essas porcarias. Você vê o cinema brasileiro. Eu não entendia isso, eu digo, cara, será que não tem ninguém no Brasil capaz de fazer filmes bons, né? Tanta história que tem aqui, o folclore daqui é muito rico, né? Você já imaginou uma série tipo Sobrenatural com Mãe de Pantanha, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, todas essas lendas cabulosas que se fizesse bem feito, né? Como esses filmes de terror, cara, ia bombar, você ia ter uma super série, ninguém se interessa. Por que ninguém se interessa? E quando faz de forma ridícula, né? Abobalhada, barata. Os caras já ganham dinheiro antes de fazer o filme. Aí faz a pior produção possível, coloca lá a nota, pronto, gastei com isso aqui e o resto vai pro bolso. É assim que funciona. Os próprios caras que recebem não têm o sonho, não têm a esperança de fato fazer uma obra de arte. Muito pelo contrário, os caras estão só interessados em money, meus irmãos, money. E o money hoje está pertencendo a um aglomerado, como vocês sabem, que a gente conhece aqui como 13 famílias.
Enfim, meus irmãos, espero que você tenha entendido, né? Não é que a gente seja anti-game, não, ao contrário, né? Eu é que não poderia ser mesmo. Mas é porque é a realidade, meus irmãos, é o que está acontecendo. Ainda tem quem não acha nada demais, não, mas é só uma bobagemzinha. Meu irmão, se você não acredita na espiritualidade, deixar bem claro isso. É um problema seu e é um direito seu. Mas não queira, né, tomar a decisão por quem paga as contas, por quem compra esses produtos, porque esses produtos têm que respeitar, sim, a opinião dessas pessoas. E eu tenho certeza que se o game deixasse claro, explícito aos pais, na hora que eles vão comprar, os pais não permitiriam. Então, meus irmãos, eu já disse para vocês, espalhem isso cada vez mais, passem essa informação adiante aos pais, às mães. Não, meu filho quer tal jogo. Não, pai, eu quero tal jogo. O pai vai lá, passa o cartão de crédito, às vezes nem vai, já dá o filho, nem sabe fazer a compra. O filho vai lá e compra, né, pela Steam, por tantas que tem aí. Agora, meu irmão, a sua função vai ser, que jogo é esse? Qual é a temática desse jogo? O que é que você fica fazendo nesse jogo? Não é só porque o jogo é bonitinho, meus irmãos, que ele é bonzinho, não. Muito pelo contrário, é agora nos bonzinhos que a coisa tá ficando pior e mais explícita. Então tá aí, né, mais uma dica. Espero que você tenha gostado. Passe esse vídeo adiante, meus irmãos. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, fique com Deus e fui!